Mais um de novo um sudoku do Mart Sears. Eu tava querendo fazer algum sudoku, né, pro canal. E fiquei um tempo procurando. Vou na página do Mart, ver se eu encontro alguma coisa. Bom, esse aqui parece bem interessante. É um sudoku com 2 estrelas de dificuldade, que é a dificuldade média que eu costumo fazer mesmo no canal. E ele tem uma avaliação de 98%, então uma avaliação bem alta. Como vocês podem ver, são 3 sudokus, né? Então, ficaram querendo ver um sudoku. Se vê 3. Tá, então, né? As regras. É... Bom, pelo que eu vi, essa segunda parte da regra, ela é igual para todos, né? Então, as regras normais do Sudoku vão se aplicar, então a gente vai ter que usar números de um até a quantidade, né, na linha, na coluna e na caixa, sem se repetir. Nesse caso, então, vai ser de 1 a 4. Os dígitos separados, a partir daqui, né, como em todos os Sudokus, dígitos separados por um ponto preto tem uma proporção de 1 para 2. Então, se um vai ser o dobro ou a metade do outro, né, basicamente. E a diferença entre dois dígitos adjacentes em uma linha colorida vai indicar exatamente quantos pares de dígitos adjacentes ao longo daquela linha tem aquela diferença exata. Tá. O que significa isso? Vamos pegar, por exemplo, esse par aqui, que é um par de dígitos adjacentes ao longo de uma linha. A diferença entre eles, entre esses dois números, vai indicar quantos pares de número adjacentes ao longo dessa linha vão ter a mesma distância, a mesma diferença. Então, por exemplo, se aqui a diferença fosse 3, por exemplo, entre esses dois números, ficaria que ao longo dessa linha teriam 3 pares, cuja diferença seria 3. Se a diferença fosse 2, teriam 2 pares com a diferença 2. Se a diferença for 1, vai ser um par com a diferença 1, certo? E, bom, essa é a regra, e a gente vai levar essa regra restante, né? Então, iniciar aqui o tempo, e daqui a gente já faz direto. É um 4x4, um 6x6 e um 9x9. Bom, essa linha aqui é a que tinha chamado atenção, né, quando eu tava dando o exemplo. É o seguinte, quantos pares de número a gente tem ao longo dessa linha? Dois, né? Para aqui, para aqui. Teria como a gente ter diferença de 3 entre, por exemplo, esses dois números, né, se fosse 1 e 4? Se fosse, seriam 3 pares ao longo dessa linha com a diferença de 3. Só que a gente só consegue incomodar 2 pares. Então não tem como a diferença ser 3. Ah, e se a diferença for 1? Diferença por 1 vai ter um par com a diferença de 1 e o outro par não poderia ter diferença, né? Inclusive, poderia ter par com a diferença zero, por exemplo, esse aqui for 3 e 3, por exemplo, né? A diferença dos dois é zero. Não poderia, porque fica meio paradoxal, né? É um par indicando que tem a diferença zero, logo teriam 0 pares com a diferença zero, mas para ter 0 pares com a diferença zero, precisaria ter um par com a diferença zero, enfim. Não poderia. Então, uma coisa que é importante nessa regra, eu já fez um estudo com essa regra, mas é o seguinte, a quantidade de pares que vai ter ao longo da linha vai indicar é, a natureza dos pares, né? Por exemplo, que é esse aqui. Tem um, dois, 3 pares. Eu poderia ter a diferença de 3, né? 3 pares com a diferença de 3, um par com a diferença de 3, um par com a diferença de 3. Ou eu poderia dividir isso em um par de diferença de 1, 2 pares com a diferença de 2. Então, essa, essa soma das diferenças, vamos dizer, né? Ou diferença de 1 e diferença de 2, então a soma dá 3, né? Ou a quantidade total vai ter que ser igual à quantidade de pares ao longo de uma linha. Dito isso, esse par aqui, essa linha então, tem 2 pares. Não tem como eu fazer uma combinação para chegar em 2.
vou ter que só usar o 2 mesmo. Então aqui vai ter uma diferença de 2, aqui vai ter uma diferença de 2 também. Para eu ter uma diferença de 2 com os números de 1 a 4, eu posso usar e 3 ou 2 e 4. E aí, como é que eu saberia qual usar? Se eu usar o 2 e 4, o que vai sobrar na caixa? 3. Estariam ao redor desse ponto preto. E o 3 não é a metade nem o dobro de 1. Então não poderia ser. Agora, se aqui for 1, 2 e 4, a regra está certa. É... E com isso, ó, eu só completei as linhas, né? Dá pra gente. Eu imagino que dê pra gente saber, né? Se. Como é que vai ficar aqui? Se for a diferença de 3, 3 pares com a diferença de 3, como é que teria que ser? 4 e 1, 1 e 4. É 3, aqui é 1, 3, 2, 4, 2. Parece possível. Ah, poderia também ter diferença de 2 aqui, né? Não, de 2 não teria como. Poderia ter diferença de 1, que era uma outra possibilidade, né? 1 diferença de 2, diferença de. Como é que ficaria isso? Por exemplo, um 2, aí que para ter diferença de 4, aqui já ficaria impossível. Se 3, 2, aqui é 4, ficaria impossível aqui. Por 4 que seria 2, aqui estaria impossível. Então realmente vai ter que ser diferença de 3 aqui nessa linha. Vai ser 4. Bom, esse foi o primeiro. Para parte 2. Vai continuar a mesma regra. Aí agora, em vez de ser de 1 a 4, vai ter que ser de 1 a 6, né? Bom, vamos começar pela maior linha. Qual é a maior linha? É ou essa verde, ou a roxa, ou a azul. Vamos começar pela azul. Tem um, dois, três, quatro pares. Então, eles podem ou ter a diferença de 4 pontos entre cada um, né, serem 4 pares com diferença de 4, ou ser um par com a diferença de 1, 3 pares com a diferença de 3. Isso é válido, né, para o restante dessa linha roxa, linha verde aqui também, né? Se for a diferença de 4 pontos. Ah, não poderia, né? Por exemplo, digamos que seja o 2, por exemplo. Para ter diferença de 4 pontos, que teria que ser o 6. E para o 6 ter diferença de 4 pontos, exatamente que seriam 2 de novo. Então, ó, esses 3 pontos aqui, essas 3 casas na mesma restrição, vai impossibilitar essa linha ter uma diferença de 4. Então, esse número teria que ser igual a esse. Mesmo que a gente pode fazer nessa linha roxa, né? Esse número teria que ser esse. Então, na linha roxa e na linha azul, a linha roxa maior, né, no caso, a diferença vai ter que ser um par com a diferença de um, por exemplo. Diferença de um e 3 pares com a diferença de 3, por exemplo. 2, 3. E ó, aqui não poderia ser diferença de 3, diferença de 3. Senão esse número seria igual a esse. Então, um desses números, um desses pares, quer dizer, vai ter diferença de um. Digamos que aqui seja um. Teria que ter um aqui. Lá teria um 4.
Aqui não poderia ser 1, né? Porque ele teria que ter diferença de 1 com. Então, por exemplo, aqui. E diferença de 3 com outro. Só que esses dois fica impossível de colocar esse ponto preto. E se eu fizer ao contrário, mesma coisa, né? Não tem como eu colocar o 8 aqui. Até o 6. Então aqui não pode ser 1. Se aqui for o 2. Para ele ter diferença de 3, ele teria que vir pra cá para um 5, né? Aqui teria que ser um 2 de novo. Aqui. Tá. Vai ter um problema também. Teria que ser 1 ou 3, né? Para ser diferença de 1 dessa linha aqui. E o que vai precisar ter. Mas se aqui for 1, aqui teria que ser 2, mas já tenho 2 na linha. E se for 3, aqui vai ter que ser 6. Só que esse 3 precisaria de ter uma diferença de 3 com esse número. Que viria para um 6 também. Já tenho 6 na. Então aqui também não pode ser um 2. Se for um 3. Não poderia ser um 6 aqui, senão aqui teria um 3, né? 6 aqui, um 3. Aqui seria 2 ou 4. E qualquer um deles está válido, né? Por um 2. 5 aqui poderia ser um ou 4, sem problema. O 4 que vai ter que ter 1, aqui teria que ter o 2. Bem, sem problema, né? Aparentemente. Pode ser um 3. Vamos ver se pode ser o 4. A chance de 3 seja pra cá, né? Seria. Esse aqui teria 4. Seria 5 ou 6. Tem que seria 2 ou 3, né? Pra ter diferença de 3. Também me parece válido ter um 4 aqui. Se aqui for um 5. Seria 6, 3, 4. Então, 1, 2, aqui. Lá tem um 4, né? 4 ou 6 aqui. Então aqui seriam 2, 4 ou 6 aqui. Então 1 ou 3. Também válido ter 5 ali. Se aqui for o 6, teria que ter um 5. Aqui é a diferença de 1, não poderia estar aqui. Então, aí que teria um 3 e que precisaria de um 6, não pode. Então aqui vai ter que ser 3, 4 ou 5. Como isso me ajuda. Quando vamos. 6, 6, 3, 2, 4, 1. Aqui de lado mesmo. Aqui. Padrão. Quer dizer, se aqui for o 3. Esse é um 4, né? 2 ou 4 aqui. Por o 4. Seria um 2. Por um 5. Como é que é o mesmo? Teria ser um 6, né? Seria 3 aqui. 3 aqui também.
teria que colocar aqui. Que seria 4 ou 6, que teria que ser 2. É, de qualquer jeito aqui fica um 2 ou 4. O que eu queria ver é aqui, ó. São dois pares. Então a diferença vai ter que ser de 2, né? Então não poderia ter um 4 aqui, poderia. Aqui, ó. O 4 aqui. Esse par teria que ter uma diferença de 2. Então teria que ser 2 ou 6. Aqui precisaria ter uma diferença de 2 de novo. Do 2, para ter diferença de 2, eu preciso voltar pro 4, mas eu não posso estar na caixa. Se for pro 6, eu precisaria voltar pro 4 também. Então aqui não pode ser 4. Então vai ter que ser 1, 3, 5 ou 2, 4, 6. Vai ter que só subir ou só descer, né? As linhas que estão contidas em uma caixa. Só que teria que ser 1, 2 ou 4, né? Se for 1 aqui é 2, se for 2 aqui seria 1 ou 4. Eu não poderia. Não, poderia ter 1, 4. Se for o 2, poderia ser o 3 aqui. Ou até o 5. Se for o 4. E é 3 aqui, 6. É, qualquer uma das possibilidades. E agora é começar a ver outras. Eu vou começar por essa aqui, por exemplo. Ela tem a mesma restrição daqui, né? Um desses pares vai ter que ser diferença de 3. Acho que aqui qualquer coisa poderia, né? É, porque não tem essa restrição aqui. Não tem essa restrição aqui. Não tem essa restrição. Bom, daqui pra cá teria que ter uma diferença de 3 obrigatoriamente, né? Então se for o 1 vai ser 4, se for o 2 vai ser 5, se for o 4 vai ser 1. Vou conseguir enxergar o que, que eu tenho. Eu sinto que a linha é onde eu tenho que começar mesmo. Ver se eu poderia ter um aqui. Depois que seria 4 aqui. Colocar, né?
fazer esse 4 que teria que ser 3 ou 5, né? Pra ter diferença de um. Ou um pra ter 3, mas nenhum deles pode. Se for um já tem na linha, se for 3 ou 5, teria diferença de 3 com 1. Então aqui não posso ter o 1. Será que eu posso ter o 2 aqui? Então, 4. É, já não pode, né? Por causa desse 2, só pelo Sudoku, né? Que seria 1 aqui 4. E 1 e 4 não tem razão de 1 para 2. Foram 3 aqui. Então poderia ser o 5 também, teria que ser 4. E é isso aqui. Cara, parece poder. Tá muito. Por o 4. Teria que ser 3 ou 5. Teria que ser o. Ah, tá. Na verdade, esse aqui não poderia, né? Parece que pode. Mas o que aconteceria aqui? Que teria que ter o 3 aqui e o 5. Como é que eu colocaria o 2 e o 4 aqui nessa caixa? Aqui já tem o 4, não tem como colocar aqui. Na verdade, aqui eu não posso ter um 4. Vamos voltar no 3. Esse. É, vai acontecer a mesma coisa. Teria que colocar o 1 e o 3 aqui. Só tem um espaço por causa desse. Aqui não pode ter o 3, não pode ter o 4. Posso ter um 5? 4 pra ter. Ah, teria que colocar o 1 e 5 aqui. Que for 6. Poderia ser o 3 ou o 5. Se for o 3. 2 ou 4. Teria que ser um. Esse, pro 5. Acho que vai ser um ponto de partida melhor. Porque vai ter uma coisa garantida. É. Teria que colocar o 2 e 6 aqui nessa caixa. Mas só teria essa posição. Tanto aqui. Então, aqui vai ter que ser o 6, né? Que é o único número que pode. Aqui não vai poder ser o 5. Não pode ser o 4, porque não vai ter diferença de 3 ou de 1. Vai ter que ser o 3. Aqui vai ter que ter uma diferença de 1. Indo para 2 ou 4. Uma diferença de 3 indo para 5 ou 1. Por 1, 5. Precisaria colocar o 6 nessa caixa. Viria para cá. Eu também precisaria do 2 e do 4 aqui. Aí não teria o que eu colocar aqui. Então aqui não vai poder ser o 1, vai ter que ser o 2. E agora, ó, dessa linha, né? O que tá nessa linha eu preciso colocar nessa linha. O que tá nessa linha eu preciso colocar aqui, aqui e assim por diante, né? É... Esse segmento aqui, 3, 4, 6. O único que só falta um aqui é o 3. Então ele encaixa sem problema. 2 e 5. Agora aqui tá um pouco mais limitado, né? Não pode ser um nem 3. Agora, vamos ver o restante, né? Bom, de cara eu digo que não vai poder ser um 6. Porque um deles tem que ter uma diferença de 1. Seria um 5. E outro vai ter que ter uma diferença de 3, que seria um 3 de novo.
Então aqui sobra o 2, 4 e 5. O 2. Pra onde for com a diferença de 1, vai ter que descer, né? Vai ter que ir pra 1, porque o 3 não pode. Então vai ser 1 e 5. O 4. Aqui precisaria ser um 6, aqui precisaria ser um 4. Então 2, 5. Bom, como teve nada assim. Ah, não, tá. Falar que não teve nada de cara que exclui essa possibilidade. Mas acabei de ver uma coisa que exclui essa possibilidade, que é essa casa aqui. Ela vai ter que ser um 2 ou 5, mas já tem um na linha, tem o 2 e 5 na coluna. Então aqui não poderia ter nada, né? Então, pro 2, obrigatoriamente, feito que eu fiz. Então aqui não pode ser um 2. Se for um 4, de novo, iria parar no 1 e 5, né? Porque, ó, a diferença de 1 teria que ir pra 5, que não pode ir pro 3. A diferença de 3 teria pro 1. Teria um 6 aqui, 2 aqui. Teria 2 ou 4. Faz a diferença, né? Teria que ter 4. 2 aqui. Já fica uma coisa, aparentemente, sem analisar muito, aparentemente possível. Então vamos ver se aqui for um 5. A diferença de 3 iria para um 2. Poderia ser um 4 ou um 6, né? O 1 teria que ter um aqui. Sendo 2, 4 ou 6. Seria o quê? Seria 5, 1, 3. Mas como já tem 1 e 3 coluna, aqui teria que ter o 5. Então aqui teria que ser um 2, 6, 2 aqui. Ah, mas aí teria um problema, né? É que precisaria voltar pro 2. Diferença. Tem um 2 na coluna. Então aqui não pode ser o 5 e não pode ser o 2. Então aqui tem que ser o 4. 1 e 5, 2. Que seria 1 e 4. 2 e 1. Tá. Agora que eu tava observando essa linha verde, né? Ela pode ter diferença de um par com diferença de 1 e 3 pares de diferença de 3. Ou os 4 pares com diferença de 4. Será que isso é possível? Vamos ver. Aqui teria que ser 6, aqui 2, aqui 6, aqui 2. O que falta aqui? Falta um. Aqui que é a diferença de 2, né? São dois pares, vai ter que ter diferença de 2. Teria que vir para um 3, aqui teria que vir para um 5, mas já tenho 5 na conta. Então, na verdade, essa linha verde não pode ter diferença de 4 pontos. Ela vai ter que ter um par com a diferença de 1 e o restante com a diferença de 3. E esse aqui não pode ser de par de diferença de 1, porque senão aqui seria 1 ou 3 que já tem na conta. Vai ter que vir para um 5. Aqui também não pode ser a diferença de 1. Seria 4 ou 6, mas já tem 4 6 na coluna. 2. Aqui não pode ter diferença.
Uma análise errada. Vou dar o meu cheque aqui. Isso aqui tá certo. Bom, dois, três, quatro pares. Então, ou são quatro pares com diferença de 4, ou um par com diferença de 3 pares com diferença de 3. Com diferença 4, e é isso. Aqui são dois pares, então vai ter que ter a diferença 2. Ah, não, nossa. Tá errado. Tá, vamos. Vou mostrar porque não pode ser par de diferença em 1 e 3 pares de diferença. Aqui não vai poder ter diferença 1 porque já tem 1 e o 3 na coluna. Então, sim. Aqui já tem 4 e 6, então vai ter que ter diferença 3. 2. Aqui, que é o problema, não pode ir pro 5, que é a diferença 3, porque já tem o 5 na linha. E não pode ter diferença 1, porque já tem 1 e o 3 na coluna. Então não pode ser desse jeito, né? Então vai ter que ser diferença 4 pontos. Viria um 5, teria que vir um 3. Aí eu tinha dito que aqui teria que voltar para um 5, né? Mas não precisa, o 3 tem dois números que tem diferença de 2 com ele. 5 e o. Eu posso claramente ter um aqui. Agora é só completar. Tem mais um. E pensei num negócio bobo, né? Me desculpa. E então agora, maior de todos, um 9 por 9. Bom, uma coisa que eu imagino que esteja claro agora são esses segmentos aqui. Qual que é a diferença deles? Se cada segmento desses tem um par, a diferença deles vai ter que ser um. Então, esses números são consecutivos, esses números são consecutivos, esses. Bom, eu quero começar pela linha maior. Não sei se é a melhor escolha, mas tô por ela. Na verdade, eu pensei em uma outra que é melhor eu começar, talvez, mas vamos ver aqui. Um, dois, três, quatro, 9, 10 pares. Eu poderia ter 6 pares de diferença 6 e 4 pares de diferença 4. Um par de diferença um, 2 de 2, 3 de 3, 4 de 4, 3 de 3, 7 de 7. Onde na verdade eu pensei que talvez seja é por essa caixa aqui. E olha, aqui são dois pares. Então, a diferença desses números aqui vai ser de 2. Então vai ser que nem naquele outro, né? Para 1, 3 e 5, né? Esses números aqui são consecutivos. Agora, a gente tem que tentar pensar num jeito de acomodar esses números. Por quê? Por exemplo, digamos que sejam 3 e 5. Ó, vamos olhar aqui para ajudar. Ó, 1, 3 e 5. O 2 não vai poder estar consecutivo. Por quê? O 3 já foram usados, né? O 4 também tem. O 3 e 5 já foi usado. Então aqui teria que ser, por exemplo, 6 e 7 e o 8 e o 9. Aqui, ó. 1, 3 e 5 já foram usados. Agora, para ter números consecutivos, teria que ser 6 e 7 e 8 e 9. Então aqui sobraria o 2 e 4. Ahn, Aqui nessa linha são três segmentos.
Então, ou os 3 seriam diferença de 3, ou seriam 2 com diferença de 2 e um com diferença de 2, que poderia ser diferença de 2 ou de 1, e aqui diferença de 2 ou de 1, né? Então, desse jeito que parece válido. Agora, se aqui for 2, 4 e 6, eu acho que a gente entra no. É, se tampar o 2, 4, 6. Agora, de números consecutivos, só tem 7, 8 e 9. Não tem como eu colocar 7, 8 e 9 aqui em dois pares. Poderia ter, por exemplo, aqui o 9. Só que eu não teria o que eu colocar aqui de números consecutivos. Se excluir 2, 4, 6, 8 e o 9, sobram 3, 5 e 7. Nenhum deles é consecutivo com 1. Por o 3, já fica impossível, né? Porque aqui fosse pro 1, aqui teria que voltar pro 3. Então, se aqui fosse pro 5, não teria que colocar com esse ponto preto. O 4. Vamos ver, 4, seria 4, 6 e 8. 4, 6 e 1. A gente entra no mesmo problema que a gente teve. Se excluir o 4, 6 e 8, números consecutivos só vai ter 1, 2 e 3. Não tem dois pares. Bom, se aqui for o 5, né? Seria a mesma coisa do primeiro caso, só que ao contrário. Sim, pode. Aqui, né? Seria o mesmo caso, só que o contrário. É, 4, 6. Ah, e aqui no. Poderia ser 5, 7, 9, por exemplo, mas o 7 não pode estar junto com o ponto preto, né? O 7 aqui teria que ser 5 ou 9. Aqui, preto não pode. 8 teria que ser 6 e 4. E aí 4, 6 e 8 é aquele caso, né? Que seria 1, 2 e 3 só de números positivos, não tem como formar dois pares. Se que fosse 9, teria que ser 7. 7 não pode estar no ponto preto. Então o único jeito que teve foi daqui ser o 3 e aqui ser 1 e 5. Se que fosse, né, 2, 4, 6, não teriam dois pares para colocar. Vai ser 6 e 7 aqui, 8 e 9, 2 e 4. Bom, vamos fazer uns testes, né? Se aqui for a diferença de 1, e 1 aqui teria que ter uma diferença de 2, que iriam pro 3, mas já tenho 3 na coluna. Por o 3, aqui teria que ser 1 ou 5, dá pra ter diferença de 2, já tem na coluna. Então, se aqui se for 4, então diferença de 2, diferença de 2, que seria a diferença de 1, seria 3 ou 5, mas 3 e 5 na coluna. Então aqui não parece poder ser o 2, né? Se aqui for pro 2, aqui seria 1 ou 3 pra ter. Então aqui vai ter que ter diferença de 1. E não pode ser pro 3, senão aqui seria 1 ou 5, mas já tem uma coluna. Vou ter que vir pro 5 e aqui ser 7. E aí, é uma coisa que eu tinha observado aqui, que ó, antes da gente colocar esse 7 aqui, o que eu poderia ter aqui? Como já tem 1, 3 e 5 na coluna, sobra 6, 7, 7, 8, 8 e 9, certo? Tem aqui. Não tem, agora não tem mais o 6, 7, não tem mais 7, 8, só sobrou 8 e 9. Vai ter que ser um par consecutivo. Não vai poder ter do 5 pra cima, né? Porque seria 5 e 6, mas já tenho 5. 6 e 7, já tenho 7.
7, 8, 8, 9 já tenho 7, 8 e 9 na caixa também. Não poderia ser também 1 e 2, porque já tem 2 na coluna, nem 2 e 3. Teria que ser exatamente, então, 3 e 4. Bom, aqui vai precisar ser um 6, aqui vai estar a caixa, né? São 3 pares. Eu poderia ter 3 pares de diferença 3? Não, né? Poderia ser, por exemplo, 1, 4, 7, 10. Isso aqui não tem como colocar o 10. 2, 5, 8 e 11, mesma coisa. 3, 6, 9, 12, mesma coisa também. Não- Assim, eu só poderia ir subindo ou só descendo, porque tá tudo na mesma caixa, né? Eu não poderia fazer 1, 4, 7 e depois voltar pro 4, né? Tá na mesma caixa. Então, aqui vai ter que ser um par de diferença 1 e dois pares de diferença 2. Vamos ver o que que falta aqui, o que que falta aqui, e a gente consegue analisar, né? Aqui faltam 3, 8 e 1. Aqui faltam 2, 1, 4 e 1. Bom, claramente aqui então vai ter um par de diferença 2. Aqui não tem como eu ter um par de diferença 2, então aqui vai ter que ter o par de diferença 1. E aqui vai ter que ser um par de diferença 2. Então vai ter que ser 6 e 8, 9, 3, 4. É, diferença 2, diferença 2, diferença 1. Falta nessa caixa agora. Faltam 1, 5 e 7, né? Bom, aqui, 4 pares, né? Então, ou seriam 4 pares de diferença 4, ou um par de diferença 1 e 3 pares de diferença 3. Só que não dá pra ter diferença 3, né? Então, digamos que seja diferença 1. Aqui seria diferença 3, diferença 3. É, aqui não tem como ter diferença 1 nem diferença 3, na verdade, né? É, a diferença pode ser 4, 6 ou 2. Então vai ter que ser diferença 4 mesmo, né? 5, 5, né? Pra poder ser assim ou o contrário, né? Vai ter um 7 de qualquer jeito. Eu acho que eu quero analisar essa linha laranja aqui. 2, 3, 4 pares. Então, ou 4 pares de diferença 4, que não vai poder, né? Porque aqui teria que ser um 2, aqui teria que ser um 6, aqui um 2, aqui voltaria pro 6, né? Mas aqui já tem o 6 na caixa, já tem o 6 na coluna, já tem o 6 na linha. Então vai ter que ser par de diferença 1, 3 pares, diferença 3. Ó, uma coisa que eu tinha reparado antes é que aqui vai ter que ter um 4. Por quê? Quais são os pares que tem razão de 1 para 2? 1 e 2, 2 e 4, 4 e 8, 3 e 6. Aqui não pode ter o 3 e 6 porque já tem na linha. Também não pode ter 1 e 2 porque já tem um na caixa, na linha, né? Então ou vai ser 2 e 4 ou 4 e 8. Então aqui de qualquer jeito vai ter um 4. Será que esse 4 poderia estar aqui? Aqui, ó.
Ele poderia ter diferença de 3 indo pra um 7. 7 vindo pra um 6. Seu par de diferença 1. Tem que ser um 3 ou um 9. Ou então, ele poderia ir pro 3. Do 3 e pro um 6. Aqui são 3 ou 9 também. Agora, se o 4 for aqui, será que alguma coisa acontece? Digamos que vá para um. Poderia ter um 9 aqui para ser diferença de 1 e aqui voltar para um 6, que ser 3 ou 9 também, né? Ah, é, o 4 ele tá bem livre. Ah, ó. O 7 e o 9 nessa caixa. Eles não podem estar aqui por causa desse aqui. Não pode estar aqui porque aqui é 1 e 5. E não pode estar aqui no ponto preto porque o 7 e 9, tendo os valores, né, só de 1 a 9, não podem estar no ponto preto. Então aqui vai ter 7 ou 9. Aqui sendo um 7 ou um 9. Ó, se aqui for um 7. Ah, nossa, ele poderia para um 4, diferença 3 aqui, e para um 3 sendo a diferença 1, e aqui seria a diferença 3. Ah, não, se bem que aqui teria que ser um par de diferença 3, teria que voltar para um 4, mas já tem 4 na caixa. Se aqui for o 9, aqui poderia ser um 8. Não, porque aqui teria que ter uma diferença 3, porque a gente já teria usado o par de diferença 1. Teria que vir um 5, mas aqui precisaria também ter diferença 3. Então aqui não poderia vir para um 6 se aqui for um 9. Se aqui for para um. Quer dizer, não poderia ir para um 8, né? Por um 7, que também não poderia ir para o 8. Não poderia ir para um 4, para ser diferença 3. Teria que de qualquer jeito ir para um 6. Então aqui vai ser um par de diferença 3 mesmo, né? Valendo 3 ou 9. Ó, o 2 agora aqui nessa caixa, né? Não pode estar aqui, só vai poder estar aqui. Bom, o 2 não vai ter diferença de um ou 3 com 7 nem o 9. Vai ter que ser o 4 mesmo. Vem para um 7, então. Aqui seu par de diferença 1. O que sobra aqui então? Sobram 3 e um 8. Vamos ver quantos pares tem nessa linha azul. 3, 4. Eu poderia ter 4 pares com diferença 4? Aparentemente sim, mas olha. Aqui viria para um 3. Aqui viria para um 7. Só que aqui não poderia ir para um 11. Teria que voltar para o 3, mas já tem. Então não posso ter 4 pares de diferença 4. Eu vou ter que ter um par de diferença 1. 3 pares de diferença 3. 3, 4. Acho que eu errei alguma coisa. Porque não faz sentido eu ter o 3 e o 8. Deixa eu tá, tá sinalizando. Bom, aqui vai ter que ter um 4. Precisa ter um 7 e um 9 nessa caixa que vão ter que estar aqui. Tem que ter um 2 aqui. Se aqui fosse o 8, aqui seria a diferença 1. Então teria que ter uma diferença de 3. Teria que ter uma diferença 1, né?
Vai ter que ser diferença 3 mesmo. Seria 4 ou 6, mas o 4 já tá aqui em cima. E a gente volta nesse problema do 3 e do. Pra mim não faz sentido. Acho que eu já vou gastar meu. Ó, tem que for a diferença 1. Aqui vai ter que ter diferença 3. Aqui teria que ter diferença 3. Teria 2 ou 8, mas já tenho 2 e 8 na linha. E se aqui fosse o 3, seria só a diferença 4. Que descobri o que eu fiz errado. Vou apagar essa caixa toda aqui. Não necessariamente que vai ser 1 e 5. Eu posso ter, por exemplo, um 5, 9 e 5. Eu não tinha pensado nisso. É, não tinha pensado nisso. De fato. De qualquer jeito, o site só pode estar aqui. 9 agora pode ter em qualquer um desses. Será que eu poderia ter um e 2 aqui agora? Ter um aqui, 9. Acho que fica um pouco mais complicado. Sendo um ou 2, o seguinte, não vai poder ter diferença de 3. Por quê? Porque já tem um 4 e 5 na linha. Então aqui teria que ter uma diferença de 1, quer dizer. Só que não poderia ser o 1, porque senão aqui teria que ser o 2 também, já tem, acho. Teria que ser o 3. Não, aí pode, né? Pode ter um 6 aqui, e aqui um 3. Bom. Bom, de qualquer jeito, então aqui não posso ter o 1, né? Que é praticamente 2, 4, 8. Aqui pode ter o 4, né? 7, aqui 6. Aqui qualquer um deles. Se aqui for o 8. Eu acho que agora como for o 8 ali. Se aqui eu já gastar a diferença de 1, de 7 só somando subtendo 3 eu não chego em 5. Eu poderia ir para um 9, 6. Só que aí a gente entra aquela questão, né? Aí aqui já não poderia ser 9, né? Teria que ser 1 e 5. Ficaria aqui que sobraria 3 e 3. Então, se bem que sobrando o 2 e o 3, a gente já tem outro problema, né? Ó, são 2,
2, 3, 4 pares. Então eu não posso ter uma diferença de 5. Então teria que ter a diferença 4. Aqui teria que vir para um 7. 7 aqui. Então aqui não poderia ter um 8, né? Só confirmando. Aqui teria que vir para o 9. Eu não poderia ir para um 5. E do 5 ir para o 6. Por quê? Porque obrigatoriamente aqui tem um 5. É, eu não posso ter um 8 aqui. Bom, de qualquer jeito aqui era 3 ou 9, né? Cara, nossa, tô sendo do que eu já fiz, né? Bom, aqui não poderia ir pro 5, porque eu já tenho 5 aqui. Poderia ir pro 1, e do 1, nós somando subtraindo 3 não chega em 6. Teria que ir pro 3, 3 pro 6. Aqui seria 3 ou 9. Aqui seria um 3. E se aqui for o 4, eu poderia ir para um 7 para depois para o 6. Poderia ir para um 3 e depois para um 6. De qualquer jeito, aqui tem um 6. Bom, esses pares aqui são interessantes, né? Ó, são 4 pares ao longo dessa linha. A gente viu que não podem ser 4 pares com diferença 4. Então vai ser um par de diferença 1 e 3 pares de diferença 3. Eu acredito que o par de diferença 1 tenha que ser um desses dois. Porque digamos que seja aqui no 7. Não poderia ir pro 6, né? Por causa desse aqui. 5. E aqui teria que ser 2 ou 8, que já tem na linha. Então aqui, do 7 pro 8, não pode ter diferença de 1. Vai ter que ter diferença 3. Para um 4. Então aqui vai ter que ter um 2. Aqui vai ter que ser um 3. 7 aqui vai ser 1. 5, 5. 9 aqui. Aqui um 8. Aqui teria que ter diferença de 3, né? Não poderia ser o par de diferença 1. Porque tem aqui, ó. 7, 9 nessa linha já. Aqui agora, ó. Vamos ver os números que poderiam estar com 1. O 4. Poderia ter 1 ou 7, sendo diferença 3. Ou 3 e 5, sendo diferença 1. Com 8, poderia ter 7 e 9, se a diferença for 1. Ou 5, se a diferença for 3. Os números que têm em comum, né, nesse conjunto são o 5 e o 7. Certo? Se aqui fosse 5, seria a diferença de 1 aqui, diferença de 3 aqui. Se aqui for 7, diferença de 3, diferença de 1. Só que não pode ser o 7 porque já tem o 7 na coluna, né? Então aqui vai ter que ser um 5. Bom, aqui são dois pares de diferença 2, né? Poderia ter, por exemplo, 2, 4, 6. 4, 5. Poderia ser 6, 4 e 2. É. Então aqui vai ter que ser o 4 e o 6, obrigatoriamente. Por quê? O que falta aqui nessa linha, né? Falta o 4, 6 e o 9. Se aqui for o 9,
teria que ser o 7. E aqui teria que ser 5, mas já tem o 5 na linha. Mesma coisa aconteceria se o 9 tivesse aqui. Vai ter um 9 aqui. 2 e 6 aqui, aqui um 4. O que que falta nessa caixa? Falta um aqui, um 3, 7 e 8. Bom, essa linha verde são 10 pares, né? 2, 3, 4, 5, 9, 10. É. E a gente já tem um par de diferença 8. Então, o que significa que são 8 pares de diferença 8 e 2 pares de diferença 2. Posso ter um 3 aqui? Posso. Por quê? Porque o 3 teria diferença é, de, de 6. Porque só vai poder ter diferença de 8 ou de 2. Então aqui vai ter que ser 1. 3 aqui. Aqui poderia ser diferença de 8 indo para um 9 ou diferença de 2 indo para um 3. E ó, 3 e 9 aqui, 3 e 9 também. E aqui que eu não posso ter um 9. Porque se eu tiver um 9 aqui, um desses dois poderia ter o 3 e o outro não poderia ter nada. Se aqui for o 3, vamos pensar um pouco. Eu poderia ter diferença de 8 a partir de 3? Não. Teria que ter diferença de 2 de novo. Então, aqui teria que vir pro 1. Não poderia ser o 5, porque além do 5 não poder fazer diferença de 8, já tem o 5 na coluna. Então viria por 1. Teria que ser 9 de novo. Por quê? Não poderia ter diferença de 2 porque já tem o 3 na coluna. Agora, se aqui for o 9. Aqui eu poderia ir pro 1 de novo. E aqui o 9 de novo. Ou então se aqui for, né, 9, aqui eu poderia ir pro 7, dando diferença 2. E aqui voltaria pro 9. Não poderia ir pro um 5, né? E vai ter um 9 de qualquer jeito, né? Só escrevendo, né? Aqui eu não poderia ter diferença 2 de novo. Porque, quer dizer, poderia, né? Mas não poderia ir pro 5, teria que ir pro 1. Ou então, se aqui for o. É, tá, vai. 3 e 1. Aqui eu não poderia ter diferença 2, porque já tenho 3 na coluna, teria que ter um 9. Se aqui for um 9. Aqui eu poderia ter o 1. E aqui voltar pro 9. Ou então aqui para um 7. E aqui voltar pro 9. Não importa o que eu coloque aqui, aqui vai ter que ser um 9. Aqui eu não vou poder ter diferença 2, porque a gente já tem um 7 na linha e na coluna. Então vai para um 1. Bom, aqui vai ter um 3, né? Então vai ser um 9 aqui. Aqui fica então 3 ou. Não, 3 não. Ou 7. Ó, esse par aqui, ó. São números consecutivos. Números consecutivos vai ter um número par e um número ímpar, certo? A gente já usou 4 dos 5 números ímpares que a gente pode usar no Sudoku. A gente já usou 1, 3, 5 e 9. Só faltou o 7. E o 7 não pode estar aqui porque tem coluna. Vai ter um 7 aqui, aqui vai ter que ser 1, 2, 1. Aqui seria 6 ou 8. Mas já tem o 6 na coluna. Aqui é 8. O que mais que falta nessa caixa? Falta 2, 4, 6. Bom, aqui não pode ser 4 por causa desse 4. Então 4, aqui vai ter que ser o 2 e aqui o 6. Ó, aqui só 1 e 9, 1 e 9 e 9. Fica que a gente ainda não usou os pares de diferença 2.
Vamos ver o que falta nessa caixa, né? Um aqui, dois, três, três, quatro e seis, sete, oito e nove. Bom, poderia ter um 4 aqui? De jeito nenhum, né? Porque eu não poderia fazer diferença de 8 com o 4. Então a diferença deles teriam que ser 2. E pra cá não tem como eu fazer diferença 2. Então não posso ter um 4 aqui, vai ter um 4 aqui. Bom, agora que número eu consigo ter a relação de 2 ou 8 com o 3 e o 9? O 1 eu posso, o 7 eu não posso e o 8 também não. Então aqui vai ser o 1. Aqui vai ter que ser o 5. 2, 6. Vamos ver essa linha azul agora, que é que falta, né? Tem 1, 3, 4, 5, 6, 7 pares. A gente já tem um par com diferença 4. Ou seja, vão ter obrigatoriamente 4 pares de diferença 4. Agora, os outros 3 pares. Ou os 3 vão ter diferença 3, ou um vai ter diferença 1 e 2 vão ter diferença 2. Por onde eu posso começar a analisar isso? Vamos ver esse aqui. Ele não pode ter diferença 1, porque tem o 5 e o 7. Ele pode ter diferença 2 se for para um 8. Ou então a diferença 3 se for para um 3. O que falta nessa linha? Vamos completar essa caixa aqui. 2, vai ter um 2 aqui. 3 e 4 aqui também. E, aliás, ó, completando essa linha, né? Falta 3, 4, 5, que já tem o 3, 4 na coluna, né? 6, 7, 8. Bom, vamos ver se tem como ser 2 aqui, né? Aqui é a diferença 1. Então seria a ocasião um par de 2, diferença 2, 2 pares de diferença 2 e 4 pares de diferença 4. Aqui não poderia ser um 3, teria que vir para um 4. Que teria que ser um 8 para ser diferença. Não poderia ir pro 3, né? Porque se a gente tá falando 1, 2 e 4, não pode ter diferença 3. Mas é, um par de diferença 2, dois pares de diferença 2. Isso aqui não poderiam ser um par de diferença 2. E nenhuma dessas possibilidades aqui fica fora dessas ocasiões ou ter uma diferença válida. Então aqui não posso ter um 2, que vai ter que ser um 7 mesmo. Aqui seria a diferença 3 ou 4. Bom, uh, verdade, eu não sei. Vamos ver esse aqui.
Eu poderia ir pra um 4 pra ter diferença 2. Eu não posso ter diferença um porque já tem um e o 3. Eu não posso ter diferença 3 porque eu iria pra um 5. Ou então eu iria pra um 6. Da diferença 4. Podia tentar completar essa caixa aqui. Ó, o 1 só tem essa possibilidade. 2 e 3 uma dessas duas. 4 uma dessas duas. Só pode aqui. 6. Qualquer uma dessas três aqui. 7 obrigatoriamente aqui. Então vai ter um 7 aqui, um 8 aqui. Isso um 3 aqui. Pode ser 3, não pode ter 8. Só 4 e 6. 8 aqui, né? 8. Então 9. Tá. E ó, aqui tá. Aqui eu acho que ajuda a gente a resolver, né? Aqui a gente pode diferença 3. Então vai ser 3 pares de diferença 3, 4 pares de diferença 4. Só que não vai mais poder ser o 4, vai ter que ser um 6. Diferença 4. Ó, um par, 2, 3 pares de diferença 4. A gente precisa achar mais um. Não pode ser esse. Porque o 3 com nenhum desses números vai dar uma diferença de 4. E aqui também nenhuma possibilidade vai dar uma diferença de 4 pontos. Então vai ter que ser aqui. Vai ter que ser um 3. Agora, de diferença 3, a gente já só tem um. Precisa de 3. E faltam esses dois pares. Né? Que vai ter que ser uma diferença de 3, então. 4 aqui. Bom, que sufoco, né? Foi fazer esse. Engraçado que eu acho que eu tive mais dificuldade no Sudoku do meio, que foi o de 6. Assim, pra começar ele eu tinha uma boa dificuldade. Aqui eu dei uma enrolada que eu falei logo que teria que ser um e 5, né? E acabei entrando num problema. Mas tirando essa confusão que eu fiz aqui, o restante foi relativamente simples de fazer, embora eu tenha levado 40 minutos para terminar esse. Foi bom, espero que tenham gostado. Demorei mais do que eu imaginei que eu fosse demorar pra fazer o de hoje. Mas foi divertido de fazer essa regra. É uma regra que eu tive contato uma vez só. E foi num Sudoku do Mark Sears. Só que foi é uma série de Sudokus. Que são 16 Sudokus 4x4. Cada um com uma regra diferente. E é uma série assim, bem gostosinha de fazer. Não demora muito pra fazer. Coisa de 1, 2 horas. Chama Snackbox. E aí o primeiro Sudoku dessa série é justamente essa mesma regra, né? Só que ao contrário da primeira que a gente teve, né? Só tinha duas linhas, naquele tinha. Era. Ó, se eu voltar aqui, só pra. Eu lembro que era diferença de um, diferença de um, diferença de um. Né, tipo, era uma linha aqui, aí outra linha aqui, uma linha aqui, uma linha aqui. E eu acho que uma linha assim. Eu acho que era esse jeito que era esse Sudoku esse primeiro do Snackbox. Mas bom, de novo, espero que tenham gostado e até a próxima.